Um tema que está muito em moda no momento, transição planetária. E os nossos irmãos Cosme de Olindo e Silva Almeida, do Rio de Janeiro, vão nos brindar com esse programa excepcional que foi veiculado na Web Rádio Cristo Consolador. Nós queremos convidar você para nos acompanhar aqui na página Estação do Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. E é por isso que nós reunimos aqui essa programação excepcional da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, entre outras matérias, entrevistas, palestras, as obras da codificação, etc. Aqui você vai encontrar aquele material que atenda às suas necessidades para pesquisa, estudo e lazer. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa Espiritismo e Atualidade, Transição Planetária, com Cosme de Olindo e Silva Almeida, do Rio de Janeiro, na Web Rádio Cristo Consolador. Simplesmente excepcional. Muito obrigado pela companhia. Olá, queridos amigos ouvintes, aqui da nossa Web Rádio Cristo Consolador. É com muita satisfação que iniciamos agora mais um programa Espiritismo e Atualidade. Hoje o nosso irmão Cosme está um pouquinho de dificuldade de entrar, vejamos, acho que agora ele já conseguiu. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu estava aqui falando para os nossos ouvintes que você estava com um pouquinho de dificuldade de entrar, mas aí logo você conseguiu, ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui. Pois é, então eu estava aqui iniciando, falando dos nossos amigos ouvintes, né? Que nós estamos aqui esse domingo de carnaval, entre aspas, né? E é muito bom que a gente esteja aqui reunidos, né? Para falar um pouquinho da nossa querida doutrina espírita, nesse momento em que, uma época tão conturbada. Então, falar de doutrina espírita, ter um programa espírita no ar, é como acender um ponto de luz nas trevas, né? Sobre tudo esse momento em que nós estamos vivenciando. Já temos diversos aqui conosco, aproveitar agora para cumprimentá-los, né? Vamos falar com eles, então cumprimentá-los, né? Nossa querida amiga Eronides. Boa noite, Silvio. Boa noite de estudo a todos. Com certeza, querido. Nós tem o nosso João Santana. Boa noite a todos. O tema é bem apropriado para os dias atuais. Com certeza, com certeza. A Eronides está aqui nos... com certeza, João, o coração está apertado. Mas tenhamos confiança, Eronides, porque não vamos esquecer disso. Nosso querido amigo Minervino Almeida, que está aqui conosco. Boa noite. Você está aqui, né? Nossa querida amiga Ângela. Oi, Ângela. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Nossa querida também, Vera Parente. Boa noite, Vera. Que bom que você está aqui. Boa noite. Nossa amiga Rosane Marques. Oi, Rosane. Boa noite, queridos amigos. Muita paz e luz em todos os corações, graças a Deus. Nossa amiga Eliane Bito. Oi, Eliane. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui conosco, né? Nossa amiga Francisca Cruz. Oi, Francisca. Que bom, querida, que você está aqui, né? Boa noite. Nossa querida amiga Kênia. Oi, Kênia. Tudo bom, querido? Uma boa noite para todos nós, né? Com muita paz de Jesus. Nossa amiga também, Kátia Moreno. Oi, Kátia, tudo bom? Boa noite, amados irmãos. Chegando a tempo. Sim, querida, graças a Deus, né? A nossa amiga Eliane Baima. Oi, Eliane. Tudo bom, querida? Boa noite. Que bom que você chegou, né? Muito bem, pessoal. Como vocês sabem, eu sempre lembro, né? Acho que o Consolador é uma web rádio totalmente espírita, nós, como de hábito, né? Iniciamos todas as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores, verdadeiros dirigentes dessa rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vou pedir aqui ao meu amigo Cosme, que, por
por favor, faça para nós, né, Cosme, uma prece de abertura. Ok? E todos nós vamos acompanhá-lo nessa prece. Com certeza, com satisfação. Vamos iniciar aqui a nossa prece para que a gente possa, rapidinho, começar a debater sobre esse tema que é muito importante hoje, né? Transição planetária, né, Silva? Exato, é. Então vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, queremos agradecer por essa oportunidade de nós aqui nos encontrarmos através dessa web rádio Cristo Consolador para a transmissão desse programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os responsáveis por essa web rádio, para que possa nos intuir sobre aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos refletir e, acima de tudo, colocar em prática. Essas suas orientações desse evangelho de luz e de amor. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que nos acompanham ao vivo nesse momento, aqueles também que nos acompanharam posteriormente através do compartilhamento dessa transmissão, e que todos nós, Senhor, ao sairmos daqui, estejam nos nossos corações um pouco mais serenos, tranquilos e, acima de tudo, firmes no propósito de divulgar essa doutrina de luz e de amor. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, né? Que bom. Bem, pessoal, vamos agora então a leitura, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos todos os dias, né, todos os domingos. E o nosso texto de hoje, capítulo 8, Bem-aventurado. E vamos ler um trechinho onde diz o seguinte: o Espírito enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança, o símbolo da pureza e da simplicidade. Quando Jesus disse, né, deixai vir a mim os pequeninos, né, e todos aqueles que se assemelharem, né, serão os queridos de meu Pai. É justamente nos orientando aqui em relação às nossas atitudes de simplicidade, de pureza, né, de humildade, melhor dizendo. Ok? Então vamos lá, gente. E aí, Cosme, nosso tema hoje, né? Esse tema tão interessante, que é justamente a transição planetária. Essa transição, né, Cosme, que os espíritos já vêm nos comentando sobre ela há muito tempo. A gente, quando ouve, né, dentro da doutrina, falar em transição planetária, parece que foi uma coisa que começou agora, né? E as pessoas começaram a falar de transição planetária agora. Mas Kardec já falava nesta transição lá nos tempos, em meados do século XIX, nos tempos em que ficando a doutrina espírita, né? Então, realmente, essa questão da transição, essa expectativa por essa, digamos assim, essa né, do nosso planeta de provas e expiações para a regeneração, já é uma expectativa relativamente antiga, né? Mais de 150 anos. Você abordou muito bem, Silvia, porque o espírito um pouco mais atento vai ter, com certeza, concordar com você quando você aborda que Kardec tratou desse assunto dentro da própria codificação. Quando ele fala na Lei de Progresso dentro do Livro dos Espíritos, quando ele aborda lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, naquela instrução dos espíritos, né, que é Santo Agostinho, que nos fala dos 5 tipos de mundo, né? E a gente também tem uma abordagem do codificador na Gênesis, né, no capítulo 18 da Gênesis, que é o capítulo que tem o nome de Os Tempos São Chegados, né? Esse capítulo está dividido em 2 partes. A primeira parte é Sinal dos Tempos, e a última parte, a segunda parte, fala sobre geração nova.
só de você ler essas informações do codificador dentro da codificação, veja que a gente só falou de livro da codificação. Você já tem uma ideia do que se trata essa transição planetária. O que, de uma certa forma, você comentou também, que é algo que as pessoas acham que é novidade, né? Porque, de uma certa forma, também se fala muito, né? Ultimamente, tem se falado muito sobre isso. Mas é um processo normal, né? É um processo que o nosso mundo e nós também, como espíritos, passaremos. A Lei de Progresso fala sobre isso, aborda. E todos os mundos, né, que estão em evolução, e os espíritos também, né, vivenciam isso. Então, não é nada de catastrófico, embora a gente saiba muito bem que as profecias, né, aquelas tendências que as pessoas em 1000 chegará, 2000 não passará, no ano 2012, no ano 2000, todas essas situações que os espíritos abordam nos livros complementares. O próprio Divaldo tem um livro chamado Transição Planetária, né? Que fala sobre isso também. Então, você vê que é um assunto que chama muita atenção. Mas o que eu acho que é importante a gente aqui comentar nessa noite é que é um processo normal, e que não deve ser tido como algo sobrenatural, misterioso. E o Kardec, lá na primeira parte da Gênesis, esse capítulo 18, ele fala sobre isso, porque, só para poder fechar, Silva, há dois entendimentos quando você começa a falar sobre o sinais dos tempos. O primeiro é daquele incrédulo que não acredita em nada, né? E o segundo é daquele que acredita e acha que vai acontecer assim, de uma hora para outra, as pessoas vão ser catapultadas. Eu lembro do Geraldo, nosso querido Geraldo Guimarães, né, quando ele frequentava lá a casa, ele sempre falava: vai passar um planeta chupão e vai sugar todos aqueles espíritos que estão mais coadunados com a frequência da Terra. Então, são dois posicionamentos, e o Kardec aborda isso nessa primeira parte da Gênesis, né? Nesse capítulo 18, os tempos são chegados. Nessa primeira parte, sinais de tempo, são dois pensamentos completamente equivocados. O primeiro pensamento, aquele que é o incrédulo, ele não acredita na providência divina. O equívoco é esse. E o Kardec fala lá sobre isso. E o segundo é que, na realidade, acha que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, como se fosse algo sobrenatural. E que não existe nada de sobrenatural. O mundo em que nós vivemos, por mais... E as leis de Deus, né? Exatamente. Tudo acontece porque tem um motivo de acontecer. Não, porque agora o mundo está pior e tal. Veja os terremotos, os furacões, os tsunami, as explosões. Gente, é processo de transformação, progresso do mundo. Então, tudo isso está automaticamente coordenado pelo nosso governador planetário, que é Jesus, e seus prepostos, que estão sempre aqui nos trazendo essas informações. Então, eu acho, Silvia, que é muito importante esse tema, sim. A gente precisa conversar, principalmente que a gente está vivenciando pandemia, tragédia em Petrópolis, aqui muito perto da gente, essa guerra que está agora acontecendo, né, lá na Europa. Então, tudo isso são situações que ratificam que estas informações, há 150 anos, Kardec já falava sobre isso, né? Os benfeitores espirituais já o orientavam, e que, de uma certa forma, é um processo natural de quê? De uma necessidade de modificação do planeta. Então, a lei de progresso, tão bem explicada lá no Livro dos Espíritos, já nos aborda isso. Na verdade, né, Cosmo, o que acontece? Tudo está sujeito à evolução. Né? Tudo está sujeito à evolução. Não apenas os espíritos, mas os mundos também. Né? Então, o nosso mundo já foi um mundo primitivo, passou ao mundo de provações, e atualmente ele está em vias. Quando a gente não sabe quanto tempo mais isso vai acontecer, mas está se preparando para subir os mundos e atingir a escala de mundo regenerado, né? Mundo regenerado. Eu que gostaria de abordar aqui, com relação a isso, que está em obras póstumas. É muito
comentar os nossos amigos que chegam. A nossa querida Ana. Tudo internet, eu estou tentando colocar o boa noite aqui. Difícil. Pô, agora sim. Boa noite, Mônica Tomás, querida, tudo bom? Que bom que você está aqui conosco, né? Nossa Moniquinha também. Minha internet lentíssima, horrível. Boa noite, Silvinha, Cosme, irmão nada. A Maria da Glória. Querida, que bom que você está conosco, né? Muito bom. Nossa querida amiga Cídia Surig também. Oi, Cídia, tá boa, querida? Boa noite. A nossa amiga querida Fátima Enes. Oi, Fátima, tudo bom? Boa noite, Cosme, bons estudos para todos nós. Que bom que o pessoal está aqui, Cosme, né, Silvia? Que bom. Hã? Que bom que o pessoal está aqui com a gente. Não, mas exatamente. Não nos abandonaram. Não, aqui, se nós hoje teríamos programa, mas nós, assim, mande ver. Graças a Deus, como eu falei, né? É um estudo espírita num dia como esse, né? Que supostamente é um dia de carnaval, é um ponto de, né? Sempre muito bom. Mas aí, quase o que está falando, você mencionou alguns outros livros da codificação, e as póstumas tem uma publicação muito interessante, é quase lá no finalzinho do livro das póstumas, que tem uma comunicação que foi recebida em dia 25 de abril de 1866, né? E fala justamente na regeneração da humanidade. É uma mensagem, né? É uma mensagem que resume as comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico. Seguinte, regeneração da humanidade. Tem alguns pontos que eu sublinhei aqui, assim, precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se, agora dissemos, os tempos são chegados. Mas aproximam-se os tempos, mas os tempos são chegados da questão de regeneração. Não acredite, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída, né? Aquele coisa que as pessoas têm medo, né? O apocalipse, não sei o que, essa transformação, né? Como você falou, né? Aquela questão do 2021, 2012, você falava, né? Do dia 21 de dezembro, aquela não aconteceu, né? Graças a Deus, nada. Ele diz aqui, né? Então, a Terra tem que ser transformada, né? Para progredir. E não que ser destruída. Lembrando que Jesus falou, né? Meu Pai quer a regeneração dos ímpios e não a sua destruição, né? A humanidade, entretanto, chegou os períodos de sua transformação. E o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim material, mas o fim do mundo moral. Gente, o que é isso, né? O fim do mundo. Quando fala em fim do mundo, é o fim do mundo moral, este tipo de moralidade que nós temos por aí. Que deixa muito a desejar, né? Então, o fim do mundo, quando se fala, é o fim do mundo de iniquidade, o fim do mundo de sentimentos, de atitudes negativas, de muito egoísmo, de muita violência. É o fim dessa realidade. Porque os espíritos que estão a sua melhoria, eles continuarão aqui no planeta, eles herdarão a Terra, né? Bem-aventurados os mansos pacíficos, porque eles herdaram a Terra. Então, justamente, esses espíritos estão mais de acordo com esse novo patamar evolutivo do planeta, que, né, herdarão a Terra, literalmente. Né? Agora, aqueles espíritos que não estiverem mais, né, de acordo com esse novo patamar evolutivo que a Terra vai assumir, eles naturalmente serão transmigrados para um outro planeta, né? Não um outro planeta de provas e expiações, mas um planeta primitivo, e isso não é
processo, né? Isso é uma oportunidade de melhoria para eles que, pelo seu conhecimento intelectual, irão auxiliar ainda mais atrasados, né? E aí ele diz, de mundo de expiação de mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa, habitá-lo, em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Né? Então, ele vai falando, é uma comunicação um pouco longa, né? Fala de várias coisas, inclusive até o nosso Haroldo Dutra Dias, ele tem uma como se diz, ele tem uma palestra que ele fala especificamente dessa comunicação, né? Dessa comunicação que está lá no final do livro Gênesis, justamente colocando que também nesse período nós teríamos algumas turbulências naturais, né? Como o Cosme falou, da lei de destruição. Porque para que você tenha, né, uma nova fase, é necessário que você destrua para recomeçar. Né? Destrua para recomeçar. Por exemplo, você chega numa árvore e você precisa podar a árvore, não é? Para que ela nasça mais viçosa e mais feliz, né? mais bonita, mais tudo mais. Então, é mais ou menos o que nós temos nesse momento. E como o Cosme falou muito bem, né? Obviamente que não vai ser uma coisa assim, tipo, catastrófica, né? Mas nós estamos observando um ciclo onde estão ocorrendo algumas coisas, né? Em alguns determinados locais onde estão ocorrendo encarnações coletivas, né? Obviamente, a questão da pandemia também está totalmente ligada essa mudança, essa transição para algumas questões que a gente vê de acidentes, né? Acidentes, digamos, naturalmente possam vir a causar desencarnes coletivos, tudo isso. Então, as coisas vão acontecendo gradual e naturalmente, né? Em alguns pontos específicos, e como o Cosme me falou, né? Daquele livro do Divaldo, né? Do Manuel de Miranda, ditado de Divaldo, que é o Transição Planetária, onde ele traz bem, né? Daquela situação da tsunami no Oceano Índico, se não me engano, foi em 2002, alguma coisa assim, 2002, 2012, não me recordo muito bem, né? Onde, no total, de 200 mil pessoas desencarnaram ali. Né? E existe uma outra obra que também trata desse fato natural, que se chama Desencarnações Coletivas, é uma psicofonia do médium Isoldino Rezende, em que Isoldino Rezende relata que naquele local ali, para aquela região, foram, digamos assim, reunidos, né, ali naquela vários espíritos devedores, né, que ali iriam resgatar débitos contraídos, né, em vida anterior. Inclusive, ele comenta que ali naquela região estavam muitos espíritos reencarnados de nazistas da Segunda Guerra. Então, ele fala sobre isso, ele comenta nesse livro. Está muito interessante. Então, agora a gente tem que estar nisso, né? É um momento de mudança. Né? Muito atrelado, efetivamente, à questão da lei de destruição para inovação, né? E para que tudo comece bem, né? Que mude de prisma. Não é isso? Eu enxergo, Silvia. Está muito bem explicado na Gênesis, capítulo 18. Kardec aborda assim, de uma maneira muito meticulosa todas essas modificações, transformações que o planeta sofre e os espíritos também. Tanto que na segunda parte, quando ele fala sobre a geração nova, ele fala que há necessidade para que a gente faça essa transformação, saindo de provas e expiações, ou expiações e prova, para a regeneração, que venham, que o mundo, né, tenha mais espíritos coordenados com o bem, né? Ou seja, que façam a caridade. Semana passada a gente comentou aqui naquele capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade da Salvação, que o tema
chamava-se exatamente desse capítulo. E a caridade ela é essencial para que, na realidade, haja transformação do espírito. Não há uma ascensão moral do espírito se ele não amar o próximo, se ele não compartilhar, não tiver compaixão pelo outro. E veja que o Kardec, ele fala exatamente disso nesse capítulo 18 da Gênesis. Há uma necessidade desse amadurecimento. Você abordou aí, né, algumas obras, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, né, através da psicografia do Divaldo, né, do Isoldino também. Então, você veja o seguinte, todas essas modificações que nós passamos, é da gente imaginar, fazendo uma linha do tempo, que a Terra ela passa por um amadurecimento. A Terra está passando por um amadurecimento. E os espíritos também da mesma forma que aqui estão. E o mais interessante disso tudo é que o Kardec também fala da misericórdia da divindade, de Deus. Ninguém está excluído, execrado do orbe terrestre para sempre. Há uma necessidade, primeiro, de despertamento, amadurecimento. Ele diz que essas modificações elas vêm ocorrendo no indivíduo sempre, né? E para a raça, a nação, o planeta, e aí sim, essas modificações elas acontecem, às vezes, em alguns lugares mais rápido, outros menos rápido. Você tem várias leis que no passado eram leis tidas como o próprio duelo, como algo que era normal, regularizado, e hoje muitos países, se me falar a memória, a gente teve até no Uruguai, há pouco tempo, mais recente, né? Ainda era aceito, né? Era uma coisa normal. Mas a pena de morte, tudo isso são o quê? São situações que foi a própria humanidade amadurecendo. Quando você tem a própria, na linha do tempo, e aí eu não vou entrar no mérito se foi certo, se foi errado, mas as revoluções que o planeta vem sofrendo, está lá na lei de progresso, né? E a gente observa vários movimentos que contribuíram demais para a evolução do planeta e do ser humano. A própria Revolução Francesa é um movimento de grande transformação moral do espírito. Ela veio depois se perder, porque são espíritos, são homens, né, que estavam ali que, de uma certa forma, se deixaram envolver, né, no final. Mas os princípios que ela brigava, né, que ela lutava, né, liberdade, igualdade, fraternidade, é algo essencial para o planeta, ele precisa. E depois você tem, né, todos aqueles direitos que vão ser, de uma certa forma, oficializados, né, para que as pessoas, de uma certa forma, tenham o quê? Dignidade para viver. Né? Os direitos da humanidade, né? Os direitos de você... Né? Não entendi. A Declaração dos Direitos do Homem. Não, a Declaração dos Exatamente, então. Exatamente. Por quê? Porque são situações que o planeta, as modificações, todas essas transformações vão amadurecendo aqueles irmãos que aqui estão. Ainda não está completamente amadurecido. E aí as pessoas sempre perguntam, Silvio, que é o mais curioso. E já começou isso? Com certeza já começou. Se a gente pegar na linha do tempo, a parte histórica, a gente vai ver que hoje, quando você tem organizações do terceiro setor, as famosas ONGs, são extremamente importantes para o desenvolvimento dos governos. Elas trabalham para poder ajudar o quê? Na vida da população. E isso é o quê? Progresso. Né? Hoje, na Idade Média, se a gente olhar lá no passado, aqui no mundo ocidental, que a gente chamava da Idade das Trevas, as pessoas passavam fome. Não que não tenha pessoas que passam fome, ainda existe. Mas era comum, muito comum. E ninguém se importava, né? A pessoa não tem pão para comer. E ninguém se importava. Ninguém se importava. Sempre fala isso para a gente, nos textos dela, né, Silvia? Naquela Palestina, ficava doente, morria. Então, quando a gente tem uma assistência social,
leis que preservam os direitos, né, do cidadão, da pessoa. Isso é avanço moral, é transformação no planeta. E o Livro dos Espíritos, nessa parte, né, que fala sobre a lei de progresso, quando você tem um capítulo dessa Gênese, que é da palavra de Kardec. Kardec não, ele só tem um capítulo, ou 2 capítulos, de psicografia. O resto é ele. É ele raciocinando, refletindo como pesquisador que era e colocando as informações que chegavam para ele. Então, vejam, olha como era bem amparado Kardec. Esse capítulo 18 é ótimo, Silva, é ótimo. Você consegue entender exatamente o que se passa nesse planeta. E o que ele está comentando lá é que essas migrações, emigrações que vão ocorrer, isso é um processo comum, que vai ocorrer sempre. Então, quando a gente tem sociedades hoje brigando mais pela vida digna do cidadão, quando você vê governos que procuram amparar aqueles cidadãos que ali se encontram, você tem um avanço moral da sociedade, do homem, desses espíritos. É claro, isso não está em todos os lugares ainda, mas é um processo lento que vai ocorrer normalmente e que só... É como a própria lei diz, é lei de progresso, é progresso. É inexorável, né, Costa? Não tem como fugir, vai acontecer, queira ou não queira, né? Exatamente. Exatamente. Então, não tem... É que a gente chama de inexorável, né? Vai acontecer, exatamente. Não tem como correr disso. Por mais que você tenha... Vai acontecer. Exatamente. Por mais que você tenha ditadores, homens fascínoras que tentem brigar contra o progresso da humanidade, esse planeta é governado por Jesus. O mestre já falava que nem não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, nem uma folha cai de uma árvore sem o consentimento do Pai. Isso é muito forte, Silvia. Claro. Então a gente não está desamparado. Não há desamparo no mundo. Existem processos que precisam se modificar, porque nós vivemos a lei do causa e efeito. As nossas semeaduras, nessas várias encarnações que o homem, que o espírito já teve, ele está resgatando muita coisa. Não, então... com certeza. Com certeza. E lembrando aqui, Cosmo, quando você estava falando aí da questão de que na época de Jesus, né, que as pessoas não se importavam, né? Você estava lá com fome, você era órfão, você era... Ninguém queria saber, né? Ninguém queria saber. E aí a gente chega bem mais perto, um pouco antes da Revolução Francesa, né? Aquela série que dizem, né? Não sei se é realmente verdade, mas que passou para a história, que é a situação... Alguém vai falar para Maria Antonieta, né? A majestade, o povo não tem pão. Aí ela vai dizer, porque não comem bolo, né? Então, efetivamente, é um total descaso, né? Uma total situação. Não tem pão como brioche, pessoa... né? Não tem como eu acho que isso pão como brioche. Eu acho que isso é uma história... Coitada. É verdadeira, mas efetivamente passou como um símbolo do descaso das autoridades, né? Exatamente. Caso do governo com relação à saúde e o bem-estar do seu povo, né? Se você estava bem, se importava com o outro. E, ao mesmo tempo, nós vemos hoje, né? Hoje, situações como essa catástrofe que nós tivemos em Petrópolis, onde toda a sociedade se movimentou, né? Se movimentou para socorrer os irmãos necessitados lá em Petrópolis. Então, nós vemos pelas atitudes, né? Pelas atitudes, como o homem está progredindo, né? Ele progride. Exatamente. Ele está progredindo e as pessoas dizem, mas está pior, cada dia está pior. Está, não, gente. Não está. Está cada dia melhor. Cada dia melhor. Só que o progresso da humanidade ele faz de maneira muito lenta. Ele se faz de maneira muito lenta. Mas se a gente pega um período de tempo e analisa como é, hoje que houve muito progresso. Né? Muito progresso. Os direitos do homem, né? Os direitos da mulher, os direitos das pessoas, os direitos de todo mundo, né? Hoje a gente tem também uma preocupação com os animais e todas essas coisas. Preocupação com a nação. As minorias hoje elas são representadas. Elas são representadas, né? As mulheres, os negros, os índios, os ciganos, todos esses sempre foram massacrados durante a humanidade, na história da humanidade. Mas hoje tem representação. E graças a Deus, há pessoas que de fato mergulham
organismos que brigam por esses direitos, cobram das autoridades, dos governos, para que deem, de uma certa forma, uma vida mais decente para essas pessoas, né? Exatamente. Exato, então, isso é importante. Isso significa progresso. Exato. Então, quando perguntam quando vai começar, isso já começou. Isso é um processo natural da nossa evolução. Contínuo também. Quando é que vai ser? Quando será o mundo entrará o mundo de regeneração? Aí é outra história. Porque imaginemos o seguinte: vamos pensar, para que isso aconteça, né, o planeta precisa estar com homens de bem. A gente pode imaginar que todas as pessoas, a maioria, são pessoas de bem, assim, de uma maneira geral, ainda se importam com o outro, fazem efetivamente a diferença? Ainda não. Ainda temos uma materialidade muito grande que é prova do mundo de expiações e provas, conforme está lá no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho está abordando isso lá. Ainda tem uma materialidade muito grande. As pessoas se preocupam muito com ter e não se preocupam muito com o outro. Por quê? O egoísmo, o orgulho, né? Duas chagas que ainda impedem o homem de crescer, de chegar junto ao Pai. Então, essas situações, é só a gente se fazer essa pergunta. Se a resposta for positiva, não. Agora já tem muito mais gente que se preocupa com o outro e, de uma certa forma, o orgulho, o egoísmo, ele diminuiu. Então, provavelmente, já chegamos à regeneração. Já chegamos lá. Exatamente, porque essa é a característica, né, Cosmo? Essa é a característica. Exatamente. É aquele onde existe muito mais bem, né? Muito mais atitudes positivas, altruístas, generosas, do que atitudes egoístas. Quando nós podemos dizer, olha, a humanidade mudou, né? Aí já estamos lá, já chegamos lá, né? A nossa Francisca Cruz colocou uma história interessante com relação à lei de destruição, que menciona justamente as questões 728, né? Que fala justamente disso. Kardec pergunta, é lei da natureza a destruição, né? Que a gente está falando, né? Que vem ocorrendo vários casos e tudo mais, e aí os espíritos precisam que tudo se destrua para renascer, né? E regenerar. Tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chama de destruição não passa de uma transformação. Transformação que tem por fim a inovação e melhoria dos seres vivos, né? Então, isso que nós estamos vendo, que parece assim uma destruição terrível, é necessário, né? É necessário para que haja uma renovação e regeneração, né? Dos seres, né? Dos espíritos. A nossa Rosária chegou aqui. Boa noite, Rosária. Que bom que você chegou, né? Então, gente, é muito interessante. Uma outra coisa também interessante que eu vi está na Revista Espírita, uma outra colocação a isso. Na Revista Espírita, veja qual é o volume aqui. A Revista Espírita de abril de 1864, Revista Espírita, abril de 1864, fala da progressão do globo terrestre, né? E aí tem aqui uma parte de uma discussão sobre a teoria dos fluidos e tudo mais, e no finalzinho Kardec faz uma observação muito interessante, que ele diz o seguinte: o mundo, depois de haver alcançado certo grau de elevação no progresso intelectual, vai entrar no período do progresso moral, né? E nós sabemos, né, que a humanidade está num progresso intelectual muito grande, mas a questão é isso, né? Mas a questão do progresso moral, as duas asas do progresso, né? Que uma está bastante distendida, que é a evolução intelectual, e a evolução moral está meio atrofiada, né? Por isso que a gente não consegue voar, né? Então, é que fala isso, né? O mundo, depois de haver alcançado certo grau de elevação no progresso intelectual, vai entrar no período do progresso moral. Na rota, o Espiritismo lhe abre, né? Exatamente, o Espiritismo nos mostra, né, quem somos, de onde viemos, para onde
estamos fazendo aqui, que é nos aperfeiçoarmos, né? Esse progresso realizar-se-á pela força das coisas. Ou seja, é inexorável, vai acontecer. Né? Essa mudança vai acontecer. Esse progresso realizar-se pela força das coisas e levará naturalmente à transformação da humanidade, pelo alargamento do círculo das ideias no seu sentido espiritual e pela prática inteligente e raciocinada das leis ensinadas pelo Cristo. Olha que maravilha. A rapidez com que as ideias espíritas se propagam no próprio meio que domina a nossa época, lembrando lá 1864, né, é indício certo de uma pronta mudança na ordem das coisas. Basta para isso a extinção de uma geração, pois a que se ergue já se anuncia sob auspícios completamente diferentes. E aí vamos ver, né, gente, na época de Kardec, onde tinha o duelo, né, onde você tinha a escravidão, né? Olha só. Ele fala aqui de uma geração, né? Eu digo um pouco mais, né? Umas 2 ou 3 aí. Mas, efetivamente, né, a cada geração nós vamos notando o progresso natural da humanidade. Né? O progresso natural da humanidade. Só que aquilo que eu comentei, né? O progresso moral da humanidade, ele é muito lento. Ele é muito lento, porém é constante. Né? Ele é lento, mas ele é constante, é inexorável. Vamos caminhando de acordo com o que pode, nessa primeira parte lá desse capítulo Os Tempos São Chegados da Gênesis, o Kardec aborda exatamente isso aí. E ele fala que, na realidade, o progresso intelectual realizado até hoje é fato que teve grandes proporções, né? Constitui um grande passo para a humanidade. Mas, sozinho, ele é impotente para regenerá-la. Então, essas duas asas elas precisam estar colocadas no mesmo nível, porque senão não há possibilidade. E ele aborda, nesse item 16 das Sinais do Tempo, desse capítulo 18, que somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a Terra, colocando um freio sobre as más paixões, e só ele pode fazer reinar entre todas a concórdia, a paz e a fraternidade. Ou seja, o dia que isso acontecer, as barreiras elas vão cair. Não vai haver mais distinção de casta. Ou seja, ele está dizendo que, basicamente, os povos serão irmãos. Ninguém vai querer mais subjugar o outro. Olha só. A gente ainda não tem essa situação. Infelizmente, a gente não tem. E nesse item 16, ele está abordando exatamente isso. Então, esse progresso moral ele é fundamental. A gente já atingiu, a gente vê os progressos do século XX, com certeza a gente andou muito. Né? Mandamos o homem à Lua, descobrimos várias vacinas para as doenças, demos uma vida mais confortável para o ser humano, estendemos o tempo de vida das pessoas, mas o egoísmo ele ainda é muito grande. E ele precisa ser trabalhado, que aí precisa dentro de cada um. Né? Precisa de cada um para que isso possa espalhar, né, para a sociedade, para o país, de uma maneira geral, e a gente enxergar no outro, né, que ele é nosso irmão. A gente não querer matar ninguém, que a gente não pode fazer isso. Então, tudo isso é interessante. O Silvia? Aqui em Hugo Postas, naquela comunicação que eu comentei com você, tem um trecho bem interessante, né, onde diz o seguinte: a Terra não será transformada por um ataque que adquire de súbito uma geração. O atual desaparecerá gradualmente. Normalmente, né? E a nova será do mesmo modo, sem que a mudança na ordem natural das coisas. Tudo exteriormente se passará como de costume, com uma única uma diferença capital, né? De que uma parte dos espíritos que encarnam hoje não mais encarnarão. Em cada criança que nasça, em lugar de... Olha que lindo! Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e penso ao mal,
encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos. Olha aqui, né? Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos que estará habitando entre nós. Assim, desapontados ficarão os que ontem com a transformação, e a transformação resulta de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Os elementos das duas gerações assistis a partida de uma geração e a chegada de outra. A cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. E a gente observa muito isso, Cosme. Quantas crianças em tenra idade já demonstram sentimentos muito lindos? Criança que diz assim, eu não vou comer esse bichinho, não. E não quer comer carne. Não quer comer carne. Diz que não vou comer o bichinho, não quero, não vou comer, não quer. E não quer. E se recusa. Né? Olha que coisa maravilhosa. Você vê uma criança em tenra idade dizendo que ela não vai comer o bicho. Né? Não, é verdade. Isso é algo assim inexplicável. Você não tem uma explicação para isso, né? E a gente tem uma hoje, graças ao desenvolvimento, né, nutricional, você tem alimentos, né, que podem substituir o ferro, né, para você poder se alimentar. Outro dia a gente estava conversando isso lá no grupo de estudos, abordando sobre esse tema. Mas eu quero trazer, antes, para a gente não esquecer de falar, Silvia, sobre essa questão da modificação do planeta, que o Chico abordou isso naquele programa Pinga Fogo. O Chico abordou isso naquele Pinga Fogo maravilhoso, né? Tem na internet aí, é só vocês procurarem aí no YouTube, você tem o programa completo. Tem dois, né? Pois acho que o que aconteceu em agosto foi em dezembro, uma coisa assim. Exatamente. Muito bom isso. E o que o Chico abordava? Ele dizia que a sociedade ela evoluiria para poder, de uma certa forma, abraçar todas as pessoas. Tá? Eu não estou nem dizendo aqui, nem vou entrar naquela polêmica de data de 50 anos que o Chico falou, se o homem não conseguisse fazer guerra, se suportar, ele fala isso. 50 anos já faríamos comunicação, aquela coisa toda. Então, eu não gosto de data, que data é complicado. Mas eu estou falando que ele abordava sobre que nós precisamos enxergar no outro, principalmente diferente de nós. O que o Chico estava falando sobre isso? Nós estamos falando aqui de um programa que foi exibido na década de 70, no início da década de 70. Hoje, quando você tem os casamentos, né, do mesmo sexo, com direitos para aqueles que vivem de uma maneira correta, cordata, para que eles possam ser reconhecidos. Isso o Chico já falava. A sociedade vai encontrar mecanismos de abraçar a todos de uma forma digna. Se o Chico estivesse falando abertamente sobre reconhecimento de casamento, e isso já foi assunto outro dia do próprio Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, sobre a questão hoje do reconhecimento que nós não devemos afastar. Falou para aqueles que afastam as pessoas diferentes, porque o diferente significa que nós temos que abraçá-lo, para que ele possa, de uma certa forma, encontrar o afeto, o carinho. Isso é ser cristão. Isso é exemplo do Cristo. Jesus jamais afastou as pessoas. Exatamente. Não tinha, porque você é diferente, então você vai embora. Você não é judeu, você vai embora. Gente, que evangelho é esse que a gente estuda, que a gente acompanha e que a gente, de uma certa forma, tenta seguir? O Chico, o Jesus, encontrou a fé naquele centurião romano, né, que pediu para ele curar o servo dele. Na mulher da Samaria, né, a Ciro-Fenícia. A gente fala aqui hoje, a samaritana. Cara, eles não se falavam. E Jesus vai conversar com ela. E ela reconhece Jesus. Jesus encontra apoio. Ela era pagã, né, Cosme? Exatamente. Ela era pagã. Exatamente. É uma mulher leproso samaritano. Exato. Olha, reconhece Jesus que o curou e vai lá agradecer. Então,
Ele não fez o que ele fez apenas para os judeus. É um exemplo maior de compaixão, de caridade, que ela deve ser para todos. Não tem distinção. Ah, porque você é de outra religião, de outra escola religiosa, você não pode estar perto de mim porque a gente não vai se dar. Gente, isso é coisa do homem. Espírito atrasado. Porque o Cristo, ele pediu para que a gente exemplificasse aquilo que ele pedia. Amar a Deus é o próximo. Ele falou que o próximo era da casta? Não. Não. Então, todos aqueles que procuraram, é um exemplo o tempo inteiro. É só ler os evangelhos, gente. Inclusive, né, Cosme? Com a parábola do bom samaritano, ele explica, né? Quem é o próximo. Exatamente. Então, tudo isso, eu vejo que o Chico, naquela simplicidade dele, de Chico, dizia que a sociedade encontrará mecanismos para abraçar, receber todos os nossos irmãos que fazem parte dessa sociedade. E a gente não tem só as pessoas iguais, as pessoas são diferentes. Mecanismos, a gente vai encontrar por várias situações que explicam isso. É só a gente procurar as orientações dos amigos espirituais, que elas existem. Aquele livro do Chico mesmo, né? Vida e Sexo, que é um livrinho pequenininho, muito fininho, explica muita coisa ali, muita orientação. Então, todas essas informações que esse médium mineiro, saudoso Chico, falava daquele jeito dele muito tranquilo, a gente observa hoje. Você veja que céu e inferno já não existe mais. Foi, de uma certa forma, colocado abertamente. Admitiu que é uma alegoria, né? Que é uma alegoria. Estado da alma, estado de consciência. Muitos ainda pensam que é um local geográfico. Mas nossos próprios irmãos católicos, o próprio Papa, abordou sobre isso. Não existe isso. E o Espiritismo já fala isso há quanto tempo? Nós precisamos estar com as nossas consciências elevadas. Então, eu acho muito importante, Silvia, essas informações que a gente vai coletando, estudando, porque elas fecham num roteiro muito inspirador quando você percebe que os amigos espirituais estão há muito tempo falando sobre tudo isso, abordando isso em várias obras, na própria codificação, e que nós não estamos desamparados por pior que seja a situação. Não estamos. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E nos lembra, Cosme. Pensa, né? Ai, não é possível, porque eu estou abandonada, não sei o que, sei lá. A gente tem que lembrar, gente, da questão da tempestade acalmada. A tempestade acalmada. Os apóstolos estavam dentro do barco. Quem estava no barco? Jesus. E aí o barco estava sendo jogado para lá e para cá, porque tinha uma tempestade lá no Mar da Galileia, e eles ficaram com medo de sucumbir com Jesus dentro do barco. E aí Jesus dormia tranquilamente, o barco saculejava, Jesus dormindo, tranquilo, sem problema. E eles apavorados vão lá, né? E acordam Jesus, mestre, não te importas que pereçamos? E aí Jesus fala assim, como? A tempestade. E aí Jesus fala, para. E aí os elementos, né? Imediatamente cessam aquele turbilhão todo, o mar fica tranquilo, né? Fica tranquilo. E Jesus disse que eles tinham pouca fé. Né? É esta fé que nós precisamos ter, gente. Nós precisamos estar cientes, conscientes. Jesus está no barco. Né? Jesus não tem que ter esse receio, não. Jesus está no leito, não. Nada ocorre sem a permissão de Deus. E nada no universo ocorre sem a supervisão dos espíritos superiores. Né? A gente pensa, esse mundo não está perdido nada. Tudo que está acontecendo tem que acontecer. É necessário. Nós estamos agora vivendo esse momento da transição. E até aqui, no final da comunicação com vocês, uma comunicação muito interessante, né? O parágrafo final. Isso. Nós estamos, por acaso, vivendo aqui nessa hora de transição, onde as coisas estão. Vamos ver aqui. A Maria Edith está nos dizendo alguma coisa. Vejamos. Ela diz: verdade, Cosme. E esse reconhecimento, planos diferentes, como
forma de justiça, diminuindo. Com certeza, já estamos trabalhando bastante nisso, né? Graças a Deus. A Sumu também está aqui nos falando, né? Boa noite. Boa noite. E aí, Cosmo, o que eu queria comentar, né, que naquela que eu estava lendo, daquela comunicação, tem um finalzinho aqui que achei muito interessante, né? É um recadinho para nós espíritas, né? E diz o seguinte: espírito, o futuro é vosso e de todos os homens de ação e devotados. Não vos assustem os obstáculos, não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Nada vai atrapalhar o que Deus já determinou para nós, que é o progresso e é a elevação do nosso planeta a planeta de regeneração. Então, por mais que estejam acontecendo, nada vai atrapalhar essa determinação divina, que é o planeta ser movido ao estágio de regeneração. Trabalhar sem descanso. E agradecer a Deus o termos colocado na vanguarda da Nulândia. Estamos aqui, né? Um histórico, digamos assim, no planeta. É um posto de honra que vós mesmos citastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso lutamento. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra a força, a vergonha, ao contrário, esperará no mundo dos espíritos os que sucumbirem por fraqueza ou pusilanimidade. E ele diz: as lutas ali necessárias. As lutas são necessárias para fortalecer a alma. Nós sabemos, né? A gente fica, e aí fala-se muito, né? Fácil temperar, né? Que as coisas vão passando pela né? Passa por pressões terríveis até se tornar um diamante, e por aí vai, né? Todas essas coisas, que não é fácil, né? A evolução não é fácil. Você não consegue dar aquele salto e sair da primitividade para a evolução, né? Do átomo ao arcanjo, assim. Não, passamos por muitas situações. Então, ele diz: as lutas são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. O contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. E é ruim se você não tivesse problema para resolver e para pensar, você meio que estacionado, né? As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Bom, né? Muito bom. A luta contra o mal desenvolve as forças morais. Você está lendo essa mensagem, mandando essas informações para a gente aqui, e eu vejo que essa transição planetária que a gente está falando, é bem provável que a gente ainda volte uma outra encarnação, ainda passando por tudo isso aqui, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. É um processo lento ainda. E precisa ninguém realmente pode especificar, né, quanto tempo mais, né? Eu lembro do Dr. Jorge André dos Santos, quando ele desencarnou, e numa entrevista que eu acompanhei pessoalmente, naquele dia que o Trigueiro fez com ele, lá onde ele morava, lá na Ilha do Governador, na base. E essa entrevista está até hoje, tem muitas solicitações, as pessoas veem. E eu lembro que o Dr. Jorge ele dizia que o André perguntou qual seria, se ele já tinha pensado, o que ele queria fazer no plano espiritual. Olha a pergunta. Ele falou: olha, não pensei nisso, mas eu quero estudar. Olha, você está falando de um médico que publicou mais de 40 livros aqui, ele queria continuar estudando. E sabe de uma coisa? Eu quero voltar ao Brasil. Quero voltar ao Brasil porque, para mim, esta terra é uma terra abençoada. Olha, Silvia, até arrepia, sabia? O homem com 100 anos, contando 100 anos, cheio de vontade de viver, de vivenciar aqui o Brasil. E a gente
ou escuta as pessoas dizendo que aqui não é o lugar ideal para se viver. Com certeza a gente tem uma oportunidade, uma chance de ouro, de nós conseguirmos, porque nós pedimos para estar aqui nesse momento. Você estava falando aí que nós estamos vivenciando um momento ímpar, né? Eu acho que nós pedimos e fomos abençoados quando recebemos essa oportunidade. Reencarnar no Brasil é uma chance da gente buscar, remendar, acabar com essa contabilidade espiritual devedora que nós temos, pelo menos atenuar esse processo. Quanta coisa que nós temos para fazer aqui. E a gente fica postergando, jogando para frente, embarrigando, colocando a barriga na frente. Não, depois eu vou. E a vida passa muito rápido. Passa tudo muito rápido. Daqui a pouco, nós vamos estar em 2023. Se a gente não correr... Olha, gente, já são 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. Nós fechamos a casa, foi dia 14, não foi? 14 de março. 2020. De 2020. Hoje já são 27 de fevereiro. Então, vejam como o tempo passa muito rápido. E se a gente não aproveitar essa oportunidade, a gente vai estar jogando fora as grandes chances que a gente tem de modificar. Eu, agora, mais do que nunca, tenho pensado muito nisso. Se a gente pode fazer, vamos fazer, gente. Vamos iniciar. Nada. O bom, o ótimo é inimigo do bom. Vamos fazer. Se a gente não pode fazer o ótimo, vamos fazer o bom. Vamos ajudar a nossa casa espírita, ajudar o que a gente pode fazer para os nossos irmãos, aqueles que estão próximos a nós. Vamos ajudar. Isso é trabalho no bem. Isso é exercitar a caridade, a compaixão, que Jesus o tempo inteiro fez isso. E se a gente depois não fizer dessa forma, a gente vai chegar lá na frente e a gente vai se arrepender. Eu tinha tanto conhecimento, eu podia ter feito tanto e posterguei. Joguei para frente e agora? Vou ter que esperar uma nova oportunidade, uma nova chance. Sabe-se Deus quando... É o seguinte, né? Muito será cobrado que foi dado. Nós espíritas temos muito conhecimento. E a nossa é maior, né? E o que é que nós estamos fazendo dos talentos que foram confiados pelo Pai? Né? O que é que nós temos talentos? Então, é muito, muito interessante. Veja, a Oi, Noélia, que querida que você está aqui, né? Chegou aqui no finalzinho, 45 do tempo, mas está aí, né, Noélia? Acho que bom que chegou. A Francisca está... que bom que chegou. Pois é, a Francisca está aqui nos colocando... Hoje, o quarto Enem trabalhou isso. Que bom. O João está falando aqui. Ótima explanação, vejamos. João, ótima explanação, excelente semana a todos, boa noite. Exatamente, então é isso, gente. Hoje, como a Francisca lembrou bem, o ENEF, né? É justamente onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Né? Onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. O que é né? O que é que nós podemos dizer? Qual é o nosso tesouro? O que é que nós valorizamos? Né? O que é que nós conseguimos melhorar nos tempos? E o que é que eu pretendo, né, trabalhar em mim mesmo é melhorar nesse ano aqui de 2022, a gente está meio que no início, né? Estou correndo atrás de estudo aí, Silvio. Estou tentando fazer estudar. Essa sentença aí do ENEF é uma sentença de Paulo, das epístolas. Eu estou tentando correr atrás disso para poder entender. Se a gente não buscar essas informações, passa como se alguém falou isso algum dia, em algum lugar. Tá? Sabe? A gente precisa. Gente, então agora, né? A Noélia está dizendo que ela vai assistir depois do início. Né, Noélia? Isso, né? Aqui os programas ficam todos gravados lá no nosso canal do YouTube. Depois, quem não tem tempo de assistir, né? No dia, eu não tenho tempo de pegar desde o início. Depois é só repetir lá no YouTube. E as pessoas assistem, né? Silvia. Eu também assisto, sabia? Eu assisto porque eu quero saber o que a gente comentou de equivocado, para a gente poder melhorar ou até, de repente, corrigir alguma coisa que
nesse improviso aqui de imediato, a gente pode cometer equívocos, né? Mas, bom, queridos, o nosso tempo, né? Acabou, né? Já passou até 3 minutos. Muito rápido, Silvia. Muito rápido. Foi muito gostoso o nosso papo sobre transição planetária, né? Muito bom. Gostei. Então, gente, vamos agora fazer uma rápida prece para encerrar o nosso programa, agradecendo todas essas benesses que os amigos espirituais nos ofereceram, porque nós somos sempre intuídos, né? Com o que temos a falar. Vamos orar juntos. Deus, Pai de bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, que estiveram conosco todo o tempo, nos intuindo, nos auxiliando na realização deste programa. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Que todos nós saibamos bem aproveitar essas orientações, esses conselhos, esses esclarecimentos que nos foram trazidos para a nossa melhoria íntima e a nossa reforma. E que todos nós possamos estar aqui outra vez, no próximo domingo, para mais um programa Espiritismo e Atualidade. Então é isso, Cosme. Boa noite a todos. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Boa semana. A Su, ela também quer estudar no plano espiritual. Eu também, se eu quero. Um beijo, Su. Exatamente. Gente, tá bom, gente. Então, uma boa noite para todos. Até o próximo domingo. Pessoal, beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.